Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estoy muy contenta, bueno, y con el equipo de gestión del instituto muy contentos de estar abriendo esta primera actividad académica del año para el Instituto de Geografía, la maestría, bueno, y el programa de investigación que dirige Pablo Chicolela desde hace tantos años en el seno del instituto. Es esta primera actividad presencial, actividades largamente esperadas por todos, por todas, bueno, de poder aquí en nuestra facultad retomar con entusiasmo y con energías renovadas este tipo de evento, de actividad que siempre son tan enriquecedoras, que siempre nos permiten no solo la puesta al día de las cuestiones de agenda disciplinar, de agendas temáticas, sino también esos espacios tan ricos de diálogo, de intercambio y de confraternidad también, ¿no? Que es lo que nos permite la presencialidad. Y en esta ocasión con la alegría de tener como invitada a la doctora Regina Elena Túnez. Bueno, ella ya va a ser presentada por Pablo, pero bueno, no quería dejar de darte una calurosa bienvenida y el agradecimiento de que puedas estar aquí esta tarde de marzo tan calurosa, compartiendo tus saberes, tus conocimientos, tus experiencias con todos y todas nosotros. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y quiero, por supuesto, agradecer la presencia de Jerónimo Ledesma, que es nuestro secretario de investigación en la facultad y que desde el inicio de la nueva gestión de la que él participa y en este caso también de la mía, porque soy muy recientemente directora del Instituto de Geografía, bueno, el acompañamiento y el diálogo permanente en una gestión de Jerónimo, que es una gestión de puertas abiertas como la que estábamos proponiendo desde el propio proyecto del instituto. Así que la verdad que muy contenta de colaborar con los proyectos de la gestión desde el instituto y de saber que contamos con vos para apoyar iniciativas como estas y tantas otras que tenemos en carpeta y que iremos anunciando oportunamente desde el instituto. Le doy la palabra a Jerónimo para no extenderme más. Gracias nuevamente por vuestra presencia y auguro que va a ser una tarde súper productiva, súper interesante y que trataremos de aprovechar al máximo. Gracias. Bueno, gracias por las palabras. Voy a ser también muy breve, así podemos pasar a lo importante de este evento. Como decía Victoria, estamos trabajando con el instituto desde el primer momento. Es un instituto que es muy activo, no solo digamos en cuestiones de investigación, sino en cuestiones de transferencia de esas investigaciones, que es una línea que nosotros desde la facultad queremos incentivar mucho, ¿no? De transferencia y de comunicación de lo que se investiga. Creemos que esto que estamos haciendo acá, las investigaciones que se hacen en los distintos lugares, en los institutos y también, ¿por qué no?, haciendo alusión al tema de esta reunión de forma remota muchas veces, tiene que ganar en visibilidad, digamos, tiene que mostrarse de todas las formas posibles el modo en el que esto que se hace incide justamente en la creación de conocimiento para la transformación social, ¿no? Y también de conocimiento crítico respecto de nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Entonces, la cuestión, ¿no?, de cómo se conecta la investigación con el debate público y con la agenda
del presente es algo que es muy importante para la facultad y que el instituto permanentemente está pensando, está incentivando, ¿no? Entonces, eso que es tan importante para la facultad, el instituto lo encarna de manera plena y lo quiero saludar ante todos ustedes y quiero también agradecer, digamos, por el esfuerzo que eso implica. Es un instituto que está orientado, volcado militantemente a pensar esa relación, ¿no? La investigación con los temas del presente. El tema de este seminario, ¿no? Esto del capitalismo de plataformas que ahora van a explicar de manera idónea, que no es mi caso, yo vengo de la disciplina de la literatura, así que imaginarán que no puedo explicar, digamos, técnicamente nada de esto, pero me parece que desde justamente mi lugar como secretario, la propuesta de pensar en este nuevo escenario, en esta nueva etapa de la llamada revolución científica, tecnológica, el lugar del Estado en relación con las regulaciones que siempre, como se dice en la presentación, van detrás, ¿no?, de los cambios que produce la economía, el sistema productivo, es un tema central, ¿no?, y decisivo. Y por el otro, un tema que es entre conceptual, político y tiene distintas aristas, que es los efectos, ¿no?, de esta nueva situación en relación al concepto de territorio también, que también me parece un tema sumamente interesante, productivo, incluso desde un aspecto más teórico, ¿no? Y uno podría pensar también en las cuestiones que se traen a colación en este seminario con los efectos sobre otros campos, ¿no?, sobre las subjetividades, sobre otro tipo de prácticas y cuestiones de las que se van a discutir acá. Entonces, también esa es otra cosa que incentivamos mucho, que es la relación entre las investigaciones que se hacen en una disciplina con otras disciplinas de ciencias sociales y humanas y que invitamos a desarrollar. Dichas estas palabras, espero que este encuentro sea de utilidad para todos, que sea gratificante. Y bueno, saludo además de Victoria a Pablo y agradezco a Regina, digamos, por su participación acá. Bueno, que tengan un buen seminario y ahora los dejamos acá en buenas manos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y bienvenidos y bienvenidas. Lo primero que quiero decir es que el próximo seminario lo voy a tratar de que sea el 17 de julio, porque no, de ninguna manera esperábamos esta ola de calor en medio del mes de marzo. Así que bueno, hablando seriamente, antes que nada, y primero sumándome a los agradecimientos que se han expresado aquí recientemente, a todo el personal del instituto, a todo el apoyo técnico del equipo audiovisual de la facultad, a la flexibilidad de la disponibilidad de espacios en la facultad, porque estábamos pensando en un aula más pequeña, más adecuada a la cantidad de gente que pensábamos reunir, pero sin aire acondicionado. Entonces pudimos, gracias a la buena voluntad de las áreas respectivas de la facultad, contar con este espacio más grato, mejor climatizado. Agradecer a Regina, por supuesto, que se vino hasta aquí, hasta Buenos Aires, para compartirnos su conferencia. Agradecer a todas y cada una de las participantes de los paneles, son todas mujeres. Un día me di cuenta, eran todas mujeres, y también Regina. Así que todas mujeres. Bien, agradecerles porque un poco por el momento del año, un poco por el clima o por lo que sea, la huelga de colectivos, etc. Tema greve de ónibus aquí. Aquí estamos, aquí vinieron con presencia perfecta, así que muchísimas gracias, colegas queridas,
Y gracias, Jorge, también por sumarte a esta actividad. Así que, bueno, muy agradecido en todos estos aspectos. Un aviso: se está perfilando ya el segundo momento de este seminario internacional, que por el momento está pautado para el 19 de mayo del 23, de 17 a 20 horas aproximadamente. Después lo ajustamos, Elvira, con vos, con Victoria. Pero en principio, ese podría ser ya la próxima fecha de la segunda etapa, que va a ser, lamentablemente, va a ser virtual por cuestiones presupuestarias, porque allí han confirmado en principio 2 profesores extranjeros, Fernando Carrión, de Flaxo, Ecuador, y Carlos Brandão, de Lipur, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, más un amigo de la casa y profesor de nuestra maestría en Políticas Ambientales y Territoriales, Víctor Ramiro Fernández. Así que, bueno, en principio tendríamos una mínima masa crítica para este segundo momento, que en principio no, va a ser virtual. Así que, bueno, les comparto este anuncio. Antes de pasar la palabra a Regina, quisiera hacer algunas consideraciones generales sobre el tema del evento. Los que estuvieron viendo algunos de los materiales, sobre todo el flyer largo, habrán visto que la idea, la convocatoria de este seminario internacional sobre capitalismo de plataformas y territorio, pero pensado como una excusa para retomar otros temas en este contexto del desarrollo de estas nuevas formas de capitalismo, y que es bueno en este contexto rediscutir el papel del Estado, cómo el Estado se para frente a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas formas de acumulación, estas nuevas formas de producción de plusvalía. Y cómo se para la planificación territorial frente a estos procesos. Como decía recién Jerónimo, siempre el Estado, las políticas van detrás de los acontecimientos que fuerza el capital. Bueno, la idea es comenzar a discutir, ¿no? Un poquito acá, dar un primer paso, un primer puntapié para ver cómo podemos aportar algunas ideas para que de alguna forma el Estado se coloque en un lugar, si no de liderazgo, por lo menos protagónico y también creativo frente a estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de acumulación. Y también rescatar un viejo concepto muy caro a Latinoamérica, que es el concepto de modelos de desarrollo. ¿Por qué? Porque nuestros modelos de desarrollo recientes son extremadamente cuestionables. Son modelos de desarrollo que han hecho base en la reprimarización de la economía, en la megaminería, en formas agresivas de extracción de combustibles, en la sobreexplotación del suelo y con fuertes procesos de contaminación en base a la producción de soja y otros cultivos. Entonces, un poco la idea, la convocatoria es justamente esta, a ver cómo podemos contribuir a que el Estado, la planificación territorial, se paren frente a estos procesos y cómo podemos rescatar, resignificar y colocar dentro del concepto, de las ideas, de modelos de desarrollo, las economías de plataforma, pero con otro sentido, no el sentido que le da el capital, sino con otro sentido, un sentido más solidario, un sentido más colaborativo, un sentido de equidad. En fin, un poco esos son los objetivos, es decir, los objetivos que nos inducen a pensar y analizar estos cambios radicales en la dinámica de acumulación capitalista, donde el uso intensivo, como decíamos, del circuito financiero, es decir, un capitalismo que se mostraba fundamentalmente financiero y financiarizador. Estamos hablando de un capitalismo con fuerte contenido de financiarización y con un fuerte vínculo con el sector inmobiliario y con los agronegocios también. Entonces, también
hay allí en esta forma de capitalismo un incremento de la intensidad y de la densidad en el uso del conocimiento, en el uso de las innovaciones y últimamente también la digitalización agresiva de la producción y de la distribución. Entonces aquí estamos frente a nuevas lógicas del capital, nuevas lógicas que van a definir, redefinir y estructurar completamente nuevos mercados de trabajo. Va a haber una afectación muy fuerte de los mercados de trabajo y también una redefinición de los territorios y las territorialidades involucradas. Estamos comenzando a vivir procesos de desmontaje territorial de la producción y del trabajo, que van a generar seguramente un nuevo patrón territorial de estos factores, y esto es lo que tal vez nos mueve a discutir más profundamente en un ámbito como este. Se van conformando así en esta etapa nuevos actores sociales, económicos, denominados de distintas maneras, empresas tecnológicas, digitales, de plataformas, startups, unicornios, etc. Entonces, como decíamos una vez más, el capital toma la delantera en estos procesos y las estructuras de regulación quedan en un segundo plano, rezagadas a la retaguardia, desactualizadas o directamente inertes frente a la potencia transformadora del capital y de la tecnología. Los interrogantes entonces son, bueno, ¿cómo se para el Estado, las políticas públicas y en particular la planificación territorial frente a este fenómeno? Entonces tenemos esta oportunidad de discutir cómo procesamos esto en América Latina, que está empezando a cumplir un rol bastante central en esta nueva economía. Hay una gran profusión de producción de este tipo de empresas en algunos países y sobre todo en algunas ciudades como San Pablo, como Buenos Aires, Río de Janeiro, México, Santiago. Argentina y América Latina están con la posibilidad de tener un rol, si no central, protagónico en esta nueva economía, y me parece que esto es lo que hay que incorporar a las discusiones sobre modelos de desarrollo. Bueno, hasta aquí lo que quería nada más comentar para introducir el tema, y la conferencia que nos va a proporcionar Regina Túnez, Innovación, Plataformas y Territorio en América Latina, un análisis a partir de la economía política crítica. Ese es el tema que escogió nuestra invitada central. Regina es magíster y doctora en el programa de Geografía Humana de la Universidad de San Pablo, queridísima universidad para nosotros, para los geógrafos de la UBA. Ella actúa en un proceso de investigación, en un proyecto de investigación vinculado básicamente a temáticas cercanas a la geografía económica y la geografía regional. Es profesora adjunta del Departamento de Geografía Humana y del Instituto de Geografía de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, la UERJ, también una queridísima universidad para nosotros, una universidad hermana. Docente en el programa de posgraduación en geografía, también de esa misma universidad, y coordinadora de cursos de maestría y de doctorado en ese programa. También es autora de numerosos trabajos sobre estas temáticas y tiene recientemente publicado un libro titulado Geografía de la Innovación, Territorios e Innovación en el Brasil del siglo XXI. Bueno, los dejo en compañía de Regina. Bom, uma boa tarde a todos e todas. Primeiro, em profundo respeito com o espanhol, falarei em português, porque senão tentarei falar bem devagar, para que a gente possa se comunicar bem. Preparei a minha apresentação em espanhol justamente para permitir um pouco mais de compreensão e de acompanhamento. Queria inicialmente agradecer ao professor Pablo pelo gentil convite. É uma honra estar aqui no Instituto de Geografia da Universidade de Buenos Aires, lugar que vim tantas vezes como estudante de pós-graduação, como estudante de doutorado,
junto com a minha orientadora, que é uma pessoa muito conhecida aqui, que é a professora Sandra Lencioni. Estive muitas vezes com ela aqui. Então, hoje é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês e comunicar um tema de pesquisa que eu venho desenvolvendo desde o mestrado, o mestrado, o doutorado, e agora como pesquisadora no Rio de Janeiro, que tem a ver com capitalismo de plataformas, inovação, com uma mirada bastante específica para a América Latina. Tá? O que eu trouxe para a nossa conversa, deixa eu passar aqui, são algumas questões que eu considerei chaves, são 4 pontos que eu trouxe para diálogo nosso, considerando que isso é uma abertura, e considerando que o debate se desenvolverá mais com as mesas seguintes. Então, Pablo nos colocou uma série de questões que têm a ver com o capitalismo de plataformas. Alguns estão muito próximos daquilo que eu vou discutir, e outros são hipóteses de pesquisa. Nós não temos, obviamente, muitas respostas para as questões tão complexas que envolvem algo que nos parece tão novo e, ao mesmo tempo, bastante disruptivo, transformador, portanto, que é a ascensão desses novos atores que nós chamamos de plataformas digitais. Tá? Bom, do que vamos falar? Então, desses 4 pontos principais. Primeiro, o que eu estou chamando de o real em movimento. O que é o real em movimento? Que é a gente entender um pouco a velocidade das transformações e o grau de transformação que esses novos atores, que o Pablo acabou de citar, as plataformas, promovem na economia mundo e também nas relações sociais e, portanto, tem uma dimensão espacial. Tá? Nesse que eu chamei de real em movimento, eu quero especialmente partir de uma análise que eu considero uma análise dialética, que é trabalhar a diferença entre a aparência e a essência. Como é que o capitalismo de plataforma se apresenta, pelo menos no geral, e o que ele é, de fato, numa análise das ciências humanas e num debate bastante multidisciplinar. Então, com olhar para a geografia, claro, essa é a minha formação, a de parte considerável aqui dos presentes, mas também numa mirada bastante multidisciplinar, porque essa temática não é compreensível a partir apenas de uma ciência. Então, partindo dessa dialética, aparência e essência, vamos discutir, então, o que é o capitalismo de plataforma, do que nós estamos falando exatamente, e nessa perspectiva dialética, tentando desfetichizar um pouco esse aspecto de tecnologia, de plataforma, que parece muitas vezes sedutor, especialmente para os mais jovens, pensar como é que a gente pode interpretá-lo a partir de uma análise crítica e uma análise a partir das ciências sociais. Tá? O segundo ponto é como é que a América Latina se encaixa nesse processo. Será que a gente ainda vai analisar a posição da América Latina repetindo o dualismo centro-periferia? É isso que o capitalismo de plataforma nos apresenta, em relação à posição da América Latina? Acredito que não, e concordando muito com o que o Pablo acabou de falar, temos sim que pensar numa posição diferenciada da América Latina em relação a esse capitalismo de plataforma, fugindo um pouco dessas análises muito dualistas, centro-periferia, subordinação, dominação, e tentando entender de um aspecto contraditório esses processos, mas se aproximando de uma análise de complementaridade, de como que a América Latina faz parte desse processo e não simplesmente se configura como uma periferia dessa economia de plataforma. Tá? O terceiro ponto, também bastante destacado aqui na apresentação do Pablo, importa o território? E é um ponto de interrogação mesmo. Se estamos falando de uma economia de plataformas, portanto, de um mundo pretensamente virtual, a que cabe o território? A que cabe a planificação territorial? Em que medida o território importa nessas análises? Então, um pouco isso que eu vou discutir, obviamente trazendo a importância do território e destacando o quanto esse capitalismo de plataforma ele tem, sim, uma dimensão que é eminentemente territorial. Tá? E o quarto, as saídas.
Então, Estado e possibilidades emancipatórias, né? Então, quais as saídas que temos desse capitalismo de plataforma? Uma das saídas mais apresentada, e na literatura hoje, especialmente da economia, muito discutida, é a perspectiva do Estado empreendedor, que a Mariana Mazzucato tem discutido amplamente, né, nos debates da economia, aí, especialmente inglesa. É uma saída, certamente, é uma possibilidade, talvez não saída, mas uma possibilidade. Mas há outras, né? Que outras formas de pensar, seja a planificação territorial, seja o desenvolvimento das atividades econômicas, que possam se aproximar de alguma dimensão emancipatória, portanto, transformadora. Estou aqui tentando pensar. Tá? Então, um pouco essa meu sumário da minha fala, tá? São esses 4 pontos centrais que eu vou tentar discutir com vocês nessa apresentação. Tá? Bom, primeiro, do que é o que é esse real em movimento? O que é o capitalismo de plataforma? Bom, vocês estão vendo aí as grandes empresas do momento, né? O que nós chamamos de 5 Big Techs. 5 Big Techs são as 5 maiores empresas do mundo hoje em relação ao movimento do capital e ao poder que elas apresentam nas atividades econômicas. Então, a Facebook, que hoje chama Metaverso, né, mas é a mesma empresa, a Amazon, a Microsoft, a Google e a Apple. Essas são as 5 mais conhecidas, né, e que são plataformas que mesclam plataforma de propaganda, nuvem, né, plataforma de nuvens, e também plataformas que vendem negócios através da comercialização de hardware, de software dessas empresas. Mas há muitas outras, né, e umas muito conhecidas nossas, como a Uber. Aqui em Buenos Aires descobri que tem mais a Cabify, que é uma outra plataforma também de transporte de passageiros, né? O Airbnb, que é uma outra bastante conhecida de todos nós, né? E toda a discussão que acho que envolve muito o debate posterior, que é a ideia da planificação territorial, né? Que é a ascensão de uma série de softwares, hardwares e outras atividades que vem no sentido de desenhar um modelo de planificação territorial das smart cities, ou das cidades inteligentes. E aí nos cabe pensar se é realmente esse modelo que a gente pensa ser interessante, né, para as nossas cidades latino-americanas. Né? Bom, essas empresas, esses novos atores, né, sociais, usando um pouco a expressão que o Pablo já apresentou aqui, são essas empresas de tecnologias, digitais, plataformas, que ascenderam especialmente na primeira década do século XXI. Né, esse é o momento onde essas empresas surgem e começam a ganhar protagonismo na economia mundial. Né? E tem todo um contexto, que eu não vou me alongar demais aqui, para entender esse momento, né, da primeira década do século XXI e o crescimento dessas empresas. O primeiro deles, mais longínquo, mas certamente importante, é a crise dos anos 70, a crise do capitalismo fordista. Né? O Pablo já citou aqui a crise de produção, a desindustrialização, a reprimarização da economia, que são todas atividades que fazem parte dessa crise dos anos 70, que se arrasta pelo menos até a primeira década do século XXI, em que o capitalismo vai criando, né, como é próprio da lógica do capital, e criando outras estratégias para se reproduzir. E uma dessas estratégias foi justamente esse uso das tecnologias. Mas que não pode ser entendido, pelo menos penso eu, né, sem considerar os vários processos, né, porque não é apenas um, aliás, ele se multiplica de diversas dimensões, né, da neoliberalização financeira, especialmente a consideração da hegemonia, né, no sentido gramsciano, quer dizer, do que dá movimento, né, do que dá direção para as relações sociais e para as atividades econômicas, a partir da financiarização. Então, da participação das finanças, seja através do capital portador de juros, né, seja mesmo do capital fictício, comandando as atividades econômicas e que, de alguma forma, se imbrica com essas plataformas, e eu vou mais à frente falar um pouquinho mais disso. E, sem dúvida nenhuma, um impulso gigante da pandemia de Covid-19. Certamente todos nós aqui, durante os 2 anos, né, em que a pandemia se apresentou mais fortemente, 2020 e 2021, se já não éramos clientes das plataformas, certamente nos tornamos. Né? Porque foi necessário, para a manutenção das atividades cotidianas da vida, como, por exemplo, fazer compras, utilizar muitas vezes essas plataformas que ofereciam serviços.
Então, o crescimento delas, né, nesse momento, foi um crescimento significativo. Tá? Crescimento esse, trouxe só 2 dados para dar um retrato, né, do que é esse momento do capitalismo de plataforma, que é um primeiro dado do jornal Financial Times, que é uma pesquisa feita das 100 maiores empresas que prosperaram na pandemia, tá? E esse dado é de junho de 2020. Esse dado não foi tratado por mim, tá? Mas sim por um outro pesquisador brasileiro chamado Roberto Peçanha, que é um colega de pesquisa, que também tem desenvolvido muito pesquisa na área de plataformização e análise da dimensão territorial disso, que saiu, então, o crescimento dessas empresas, né, as top 100, que mais prosperaram na pandemia. Se a gente observar as 10 primeiras, que são só o recortezinho que eu trouxe desse dado maior, podemos observar que da primeira à 10ª, todas elas são empresas que fazem parte dessa lógica da plataformização, né, ou do capitalismo de plataformas. Tá? As 5 primeiras, né, a Amazon, a Microsoft, a Apple, a Tesla e a Tencent, só essas 5 primeiras, elas têm juntas 1 trilhão em valor de mercado. Isso é mais do que o PIB de diversos países do mundo. Né? Isso é praticamente 60% do PIB brasileiro de 2022. Acho que, se não me engano, o dobro do PIB argentino. Portanto, são empresas que têm uma presença, né, e uma participação nas atividades mercantis bastante significativa. Né? Essas empresas, né, com atividades diferentes, vocês podem ver, algumas se especializam em compras online, né, outras em computação de nuvem. Há toda uma bibliografia, né, que não vai dar tempo aqui da gente discutir, mas que busca categorizar essas empresas plataforma. Né? Então, tentando criar uma tipologia do que elas são, né, até para tentar compreender melhor a ação que elas têm. Né? Mas eu diria que, no geral, sem entrar no detalhamento dessas classificações, o que essas empresas de tecnologia guardam de comum, né, então de ponto em comum entre elas, é o fato de elas serem intermediárias no processo de produção. É isso que a plataforma é. Ela é intermediária, ou seja, né, ela vai intermediar o processo de produção. Pensando nos 3 momentos, produção, circulação e consumo, essas empresas elas não produzem nada. E esse é um debate que está muito em voga hoje, na análise, especialmente na análise crítica, né, sobre o fato de que essas empresas produzem algo e, portanto, elas são produtoras de valor, ou se, ao contrário disso, essas empresas capturam e extraem valor, mas não produzem. Esse é o debate que eu tenho visto, pelo menos, né, da bibliografia tanto brasileira, latino-americana e internacional, que tem sido mais intenso na discussão do papel do capitalismo de plataformas. Né? Da forma como eu entendo, né, enquanto hipótese de pesquisa, e só enquanto hipótese de pesquisa, né, só como uma primeira aproximação, tentando entender o papel dessas empresas, especialmente no mercado brasileiro, e já vamos chegar aqui na América Latina, acredito que a hipótese, né, especialmente de um pesquisador chamado André Gors, que é um dos que eu tenho acompanhado bastante, né, o debate, ele parte do pressuposto de que essas empresas extraem valor. Elas não produzem. Né? Portanto, são empresas que estão, como eu falei, intermediando, né, como uma plataforma, está numa posição intermediária no processo de produção, seja no processo de valorização do capital, onde há produção propriamente dito, seja no processo de capitalização, ou como chamou Marx, né, de autonomização do capital, em que elas também se fazem presentes. Tá? Eu já vou chegar um pouco nessa abordagem. Mais um último dado, só para mostrar o poder dessas empresas e destacar um aspecto que é muito forte, aparentemente, né, pelo menos no capitalismo de plataforma, que são as fusões, né, e a aquisição de empresas. Né? Marx, quando falou lá sobre primeira revolução industrial, né, anunciando a possibilidade de uma economia mundial, já nos chamou a atenção da diferença entre os processos de concentração do capital e de centralização do capital, que não são sinônimos. Né?
a concentração do capital é aquele em que há uma intensificação, seja de força de trabalho, seja de produção, portanto, que há um aumento da riqueza social produzida, né? E centralização do capital é quando vários capitais antes independentes fundem num grande capital. Isso não é novo, né? Como eu falei, Marx já estava falando sobre isso lá na primeira Revolução Industrial. Mas o que chama a atenção, e esse gráfico tem o objetivo de destacar isso, é o grau de centralização do capital. Então, essas 5 big techs, né, que chamam de 5 big techs, são essas 5 grandes empresas, de 2000 a 2020, justamente então, a partir da primeira década do século XXI, iniciam um processo de fusão, de compra, de uma série de empresas que surgem enquanto, a princípio, rivais nessa plataformização, e que conforme elas vão crescendo, e aí certamente vocês estão vendo aí marcas que todo mundo aqui conhece, né, empresas do qual nós somos inclusive consumidores, ou pelo menos usuários, né, sejam redes sociais, sejam empresas de tecnologia, produtoras de celulares, né, ou de componentes eletrônicos e tecnológicos. Mas essas empresas, então, ao longo, né, da primeira década do século XXI, essas 5 big techs, elas adquirem, elas compram essas empresas, né, obviamente mantendo os nomes delas, até por conta de uma questão de consumo, né, e de proximidade do mercado consumidor com aquela marca do qual nós nos identificamos, mas é evidente aí o quanto a centralização do capital se torna muito intensa. E aí nos cabe perguntar, o que a gente faz, né, o que a gente pode pensar de saída para esse processo em que cada vez menos opções nós temos enquanto, né, consumidores, e cada vez mais esse capital está centralizado na mão de 5, 6 grandes empresas, como o dado aí está mostrando. Tá? Bom, como interpretar isso tudo, né? Então, primeiro fiz esse aparato geral para identificar o que eu estou chamando aqui da aparência do processo, daquilo como ele se apresenta, né? Como interpretar? Então, como nós, né, na universidade, seja nos programas de pós-graduação, nas pesquisas, seja em relação, né, à nossa militância em movimentos sociais, né, em movimentos, em ativismos urbanos e etc., que cada um desenvolve, como é que a gente pode colaborar para desvendar esse capitalismo de plataforma? E aqui, partindo muito para as hipóteses das quais eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? Então, novamente, sem muitas respostas prontas, mas sim a ideia de abrir o debate, de discutir com vocês algumas ideias. A interpretação que eu enxergo, né, na tentativa de desmascarar um pouco esse aspecto da plataformização, da tecnologia, porque, entenda, a tecnologia ela é sedutora, né, e ela, ao seduzir as nossas subjetividades, os nossos gostos, as nossas atividades, a gente acaba crendo que está nelas a saída e o progresso para o desenvolvimento tecnológico, que é no desenvolvimento tecnológico que tem possibilidades de um desenvolvimento, de um crescimento econômico. É claro que isso também faz parte, né? Nós só estamos aqui hoje porque tomamos a vacina, que é uma inovação, que é uma saída, né? Foi uma saída para a crise que vivemos de pandemia durante 2020 e 2021, e certamente ela foi determinante para estarmos aqui juntos hoje discutindo ideias. Mas nem toda inovação, nem toda plataforma e nem toda tecnologia pode ser vista apenas do ponto de vista de um progresso e de uma melhoria de qualidade de vida, que é, infelizmente, as análises mais comuns, hegemônicas, eu diria, né? Que atribuem um certo determinismo tecnológico, como se a tecnologia fosse determinante para as relações sociais, né? Sem, obviamente, desconsiderar a importância delas. Estamos aqui com ar-condicionado agora, nesse calor de Buenos Aires, do qual eu jamais imaginei passar em Buenos Aires tanto calor, e certamente isso tem a ver com as tecnologias, obviamente. Mas não dá para realizar uma análise neutra dessas tecnologias e dessas plataformas. É um pouco isso que eu estou querendo discutir. E aí, para tentar desvendar
essa subjetividade dessas plataformas e dessas tecnologias, eu tenho trabalhado com essas duas hipóteses para entender esse real em movimento, né, para interpretá-lo. Né. Primeiro, né, de que não dá para compreender a plataformização ou o capitalismo de plataformas sem entender o imbricamento, portanto, a superposição, né, a relação dialética entre inovação e financiarização, ou simplesmente finanças, tá, como quiserem chamar. Por que eu estou dizendo isso? Porque considero que não dá para desvencilhar uma coisa da outra, não dá para olhar só para a plataformização ou para as plataformas como um aspecto meramente tecnológico ou apenas ligado às atividades econômicas, né? O financeiro é fundamental de estar ali presente. Primeiro porque as plataformas elas são inovadoras, né? Não dá para negar, elas nos oferecem um serviço novo, elas nos oferecem um produto e um processo novo ou, ao menos, substancialmente melhorado. Elas atuam, como eu já falei, né, como intermediárias no processo de produção. Né? Portanto, elas estão intermediando os momentos do processo de produção. Né? Então, circulação, entre produção, circulação e consumo. Tá? Elas, então, são fundamentais para pensar hoje o processo de valorização do capital, né, que é aquele em que o capital se reproduz, intermediado por uma mercadoria, né, e que promove hoje, como vimos pelos dados, um crescimento significativo da riqueza dessas empresas. Né, ainda que, como eu disse anteriormente, acredito na ideia de que essas empresas não produzem valor, elas capturam, né, elas extraem esse valor. Essas 5 empresas, então, ao fazer parte, né, dessas atividades do processo de valorização do capital, elas oferecem uma intermediação de fluxos materiais, então, a logística de transporte, a logística de entrega de produtos nas nossas casas, né, a venda online, né, ou mesmo de produtos imateriais, que é a propaganda, a venda, ou o consumo que a gente faz de produtos online. Né. Essas empresas, então, elas estão conectando esse mundo do processo de valorização do capital, que é a produção propriamente dita, com o aspecto financeiro, porque elas atuam também como empresas ligadas ao capital fictício e também ao capital portador de juros. E, portanto, elas têm um elemento muito evidente de financiarização. Não sei se vocês viram, mas em janeiro desse ano saiu no Financial Times uma reportagem comentando sobre a empresa Uber, que pela primeira vez eles abriam o ano com o lucro acumulado da venda mesmo do transporte coletivo, que até então a empresa ela era deficitária do ponto de vista da produção, mas obviamente do ponto de vista da financiarização, da participação dela nos processos de finanças, obviamente ela sempre teve um poder muito significativo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, né, que há um certo deslocamento entre produção e financiarização, mas que essas empresas conseguem capturar muito bem esse deslocamento e ganhar, né, acima desses processos com o imbricamento entre inovação e financiarização. Tá? E essas empresas, ao atuarem, né, como capital financeiro, né, seja como capital portador de juros, seja como capital fictício, também se apropriam de um aspecto que tem sido bastante discutido no capitalismo de plataforma, que é o conhecimento como força produtiva e como mercadoria. Aqui daria uma ampla discussão, porque não é bem mercadoria, é uma mercadoria especial, né? Precisaria relativizar um pouco essa minha fala, também não é bem força produtiva, é força produtiva indireta, mas aí acho que a gente pode deixar para tarde um pouco esse debate. Mas o que essas empresas fazem? Né? Através do sistema de propriedade intelectual, eles patenteiam, né? Eles criam as patentes dos processos criados por elas, né? E utilizam essas patentes como uma renda de monopólio. Portanto, atuando também como empresas rentistas, né? E cobrando, obviamente, dessas empresas. Né? Tem um pesquisador mexicano que eu gosto muito, que é o professor Raul Wise, que ele trabalha com um conceito que é de sistema imperial de inovação, de que a gente estaria hoje nessa transformação do conhecimento em mercadoria e força produtiva, criando um sistema imperial de inovações, ao tornar o conhecimento uma renda de monopólio. Né? E ao criar, a partir disso, obviamente, processos de rentismo, né?
capital portador de juros, né, e de capital fictício. Tá? No cinema, só para tentar tornar aqui nossa conversa mais ligadas às artes também, tem 3 belos filmes que retratam um pouco isso que eu quis dizer do imbricamento financeiro inovador e do conhecimento como força produtiva e como mercadoria. Esses 3 filmes estão também disponíveis nas plataformas, claro, né? Não estariam fora delas, né? Mas o primeiro, né, a Batalha Bilionária, o caso do Google Earth, que é o primeiro, que mostra todo o que está por trás da empresa, da Google, né, ao se apoderar do conhecimento do território. Porque é isso que o Google Earth faz, né? Fotografa as ruas da cidade e transforma isso numa grande apresentação de plataforma mundial que qualquer um hoje tem acesso às ruas de uma cidade. O segundo, que acho que é o melhor deles, é o filme que eu achei mais interessante, que é o Super Pumped, que é a Batalha da Uber, que é para mostrar que assim, essas empresas elas não surgem de repente e da mente de brilhante de alguém que acordou e falou, vou criar uma plataforma. Não, há uma série de disputas, de conflitos, de coerção de capitais mesmo, né, de brigas judiciais que se alongam por anos entre os primeiros desenvolvedores, né, entre o patenteamento das ideias, a tentativa de quebra de patentes, e que esses filmes mostram muito bem através da arte. Tá? E o terceiro é o caso do Spotify, outra plataforma que certamente muitos de nós aqui usamos, né, que é a plataforma de música, tá, que também mostra... acho que do Spotify, ele tem um aspecto que é interessante, o filme, porque mostra bem essa ideia de capturar o mais valor. Por quê? Porque a Spotify não produz música. A Spotify não tem cantor, não tem nenhum conjunto musical. O que ela faz simplesmente é capturar essas produções artísticas e colocar disponível. Então, ela é o exemplo, né? As outras também são, mas acho que ela, porque usamos bastante, né? Ela é muito exemplar desse aspecto de intermediação e desse aspecto de extrair mais valor sem produzir. Então, algumas economistas falam assim, empresas vampiras. Como fala vampiro aqui? Empresas vampiras seriam o que aqui no espanhol? Mesmo? Ok. Ok. Perfeito, se alguma expressão diferenciada. Que é o que elas fazem, né? Elas extraem, né? Elas retiram mais valor, nesse caso aqui, de empresas que vão produzir produções artísticas, né? Ou mesmo cantores. Tá? Bom, partindo para a segunda parte, que o Pablo já me avisou aqui, que eu estou nos meus últimos 15 minutos. Agora um pouco mais rápido. Como se encaixa a América Latina nesse processo? Então, primeiro, esse é um mapa que eu elaborei, é um mapa a partir de um dado disponível na internet, que é uma hierarquização das cidades que mais possuem empresas de tecnologia no mundo. Tá? É um dado, como qualquer outro, poderíamos aqui discutir os problemas que ele tem, que são vários, né? Porque é uma hierarquização das cidades mundiais em relação à quantidade de empresas de tecnologia que elas possuem. Né? E o que eu mapeei aqui são apenas as primeiras 50. Então, da primeira, né, até a 50ª, qual é a posição delas na economia mundo. Bom, o mapa, obviamente, evidencia um vazio muito grande na América Latina, com exceção de São Paulo. É a única exceção e é a última colocada nas 50 primeiras. Tá? Todas as demais, né, como vocês estão observando aí no mapa, uma grande concentração nos Estados Unidos, tanto na costa leste, né, Nova York, como na costa oeste, onde está o Vale do Silício, que é um grande ícone, né, desse debate de plataformas. Na Europa, né, mas também não em toda a Europa, na Europa Central especialmente. Né. Depois na Ásia, com uma grande concentração entre China e Japão. Então, são as cidades que possuem o maior número de empresas de alta tecnologia presentes nas suas cidades. Tá? Um segundo dado é que dessas 100 empresas que foram listadas por aquela pesquisa que eu comentei no comecinho da minha fala, que é do Financial Times, que é os top 100 que eles chamam, né? 49 delas estão nos Estados Unidos, 24 estão na China e 27 entre Europa e Ásia.
Se fizer uma conta rápida aí, para chegar em 100 sobrou uma. E essa uma é a Mercado Livre, que é argentina, né, que tem a sede original, pelo menos, em Buenos Aires. Ela também está numa posição intermediária, né, ela é a 37ª maior empresa de tecnologia e de plataformas, portanto. Tá? Então, ela tem um destaque significativo, especialmente na América Latina. Né? Ela é um exemplo de estudo de caso muito interessante, porque mostra esse imbricamento inovação, finanças, porque ela é inovadora, né, por ser uma plataforma e por oferecer um serviço intermediário entre a produção, né, em quem produz e em quem vai consumir, ao mesmo tempo que ela tem criado um sistema próprio financeiro, que é o mercado pago. Né? Então, mostra o quanto esse imbricamento inovação, financiarização é muito forte. Né? Mas com esses dados, qual é a posição da América Latina? Né? Então, eu quando fui apresentar esse ponto 2, falei, acho que a gente não pode mais ficar simplesmente afirmando que a América Latina é só periferia desse processo, portanto, só reforçando, né, o antigo e, penso eu, já um pouco passado, modelo centro-periferia. Por quê? Porque o modelo centro-periferia parte de uma ideia dualista, né? Ou é centro, ou é periferia, e de oposição, de uma coisa oposta à outra. Penso que no capitalismo de plataforma, especialmente nessa análise, né, dos processos inovadores, de que o conhecimento é uma força produtiva, indireta, uma mercadoria especial, e a criatividade é um aspecto de bastante destaque, simplesmente olhar como dois polos que estão distantes e que um só é subordinado e o outro apenas dominante, lê muito pouco essa realidade do capitalismo de plataforma. Né? A gente tem ainda poucas análises que possam, nesse contexto, né, poucas análises nesse contexto. Temos uma longa tradição na América Latina de outras análises muito mais interessantes do que esse dualismo centro-periferia. Né? E das leituras que eu tenho feito, tem obras significativas dos cepalinos, que trazem, obviamente, perspectivas muito diferentes, né? Mas eu queria recuperar aqui a ideia de um sociólogo brasileiro, do qual eu gosto muito, que é o Francisco de Oliveira, que há algum tempo, já há muito tempo, né, muito antes, inclusive, de eu começar a estudá-lo, né, vem discutindo esse modelo centro-periferia, criticando, né, e dizendo, olha, esse dualismo ele não nos permite enxergar para além desses dois polos. Né? E ele traz uma contribuição que tem sido bastante recuperada, pelo menos no Brasil, nessas análises de capitalismo de plataforma ou de inovação, que é aquela figura, que é uma metáfora do Francisco de Oliveira, que é uma metáfora que ele chama de diabólica, que é do ornitorrinco, que é essa ideia, né, de que existe, que a América Latina, né, agora pensando para além da contribuição do Francisco de Oliveira para o Brasil, tá? Mas que a América Latina ela não pode ser considerada nem essa periferia, porque ela tem protagonismo, ela tem criatividade, e se a gente pegar, por exemplo, um dado que é de migração qualificada, que esse mexicano que eu citei há pouco, que é o professor Raul Wise, faz de forma excelente, com poucas análises tão minuciosas, ele vai mostrar o quanto os pesquisadores latino-americanos são atraídos com uma migração qualificada para essas grandes empresas, justamente pelo aspecto da criatividade, da inovação, que os pesquisadores latino-americanos têm muito forte. Sejam cientistas, pesquisadores, engenheiros, né? Estou aqui abrangendo um pouco. Mas, claro, como o Francisco de Oliveira fazia referência ao ornitorrinco, né? Ele não era nem, né, não podia nem dizer que era uma periferia, mas também, obviamente, a América Latina, e os dados mostraram isso, obviamente, não se configura com uma centralidade. Né? Então, a ideia da gente pensar a complementaridade desses processos e não só os dois polos, né? Não só como existindo duas coisas tão divergentes entre elas. E talvez o Mercado Livre seja uma evidência, até pelo poder que essa empresa tem, né? E pelo crescimento que ele tem na América Latina. Veja um bom estudo de caso para a gente pensar nessa situação e nessa relação entre esse processo de produção. Tá? Eu espero que a gente possa discutir um pouco mais à frente isso. O terceiro, né, juro que estou caminhando para o final, Pablo. O território importa,
né? Então, nessas análises, se estamos falando de plataformização, se estamos falando de território virtual, né? Eu tenho um colega do meu departamento, né, da UERJ, que é o professor Indemburgo Pires, que tem trabalhado há muitos anos com o conceito de cyberespaço, né, de que é preciso considerar também esses espaços virtuais, né, esses territórios virtuais. Mas, para além dessa territorialidade cibernética, podemos dizer assim, né, o que importa o território? Né? Então, eu diria, importa muito, né, enquanto hipótese de trabalho que tenho desenvolvido. Né? Importa porque, primeiro, essas plataformas, elas prometem, né, especialmente quanto intermediárias, elas prometem e, de alguma forma, tentam entregar, né, uma tentativa da velha superação do espaço-tempo. Especialmente as ligadas às logísticas, né, ao transporte rápido, né, à plataformização ligado à circulação da mercadoria, elas, enquanto intermediárias, o que elas fazem é vender uma fluidez territorial. Então, prometer às empresas a entrega rápida dos produtos. Não é assim? A gente compra no Mercado Livre um dia, depois de 2 dias o produto já está na nossa casa. Muito intermediada por essas plataformas, por essa fluidez territorial. Né? Só que essa fluidez territorial só existe se o próprio capital, né, criar condições para que essa produção, de fato, aconteça nessa velocidade desejada. Tá? E aí, essas condições, né, o capital cria suas próprias condições, é uma frase do Marx, está sintetizada em diversas passagens, né, tanto dos manuscritos como do Capital, livro 2, no conceito de condições gerais de produção, que é um conceito originalmente marxista, né, recuperado nos anos 90 pelo Giello-Gechini, né, pelo sociólogo, e depois, mais recentemente, na própria geografia, a professora Sandra Lencioni tem escrito diversos textos destacando, né, a importância das condições gerais de produção. O que são condições gerais de produção? É aquilo que é necessário, né, que é uma condição, a palavra dá para levar ao pé da letra mesmo, né, é uma condição que é necessária para que a produção se complete, pensando o ciclo de produção. Portanto, né, estamos falando aqui de equipamentos, especialmente olhando para o capital, né, existem várias condições gerais de produção. Uma escola é uma condição geral de produção, porque ela é necessária para a qualificação da força de trabalho. Mas pensando aqui as condições gerais de produção, que são diretamente ligadas, né, ao processo de produção, estamos falando aqui de uma infraestrutura física, estradas, aeroportos, ferrovias, pensando circulação imaterial, cabo submarino, fibra ótica, né, pontos de internet. Então, são todas condições gerais de produção que, sem elas, não existe capitalismo de plataforma. Por quê? Porque, sem elas, o produto, seja no consumo através de uma mercadoria propriamente dita, né, algo material, sejam ideias, não circulam. Né? Portanto, elas são necessárias. Né? A ideia de condições gerais é porque elas atendem a uma série de capitais. Elas não são condições que atendem a um grupo pequeno de capitais. Elas são gerais. Mas, obviamente, a forma como as empresas se apropriam dessas condições gerais é que são diferentes. E, sem território, né, sem a produção dessas condições gerais, tanto o processo de valorização, que está aqui no esqueminha que eu tentei construir para facilitar um pouco, né, que é o processo de produção, circulação e consumo, tentando isso aqui um pouco mais didática, como também o próprio processo de capitalização, né, que é o de autonomização do capital, que é o capital portador de juros ou capital fictício, não acontecem sem essas condições gerais de produção. E numa abordagem dialética, essas condições gerais de produção, elas são tanto pressuposto, ou seja, sem elas não tem plataformas, sem elas mercadorias não circulam e nem ideias circulam, ao mesmo tempo que elas criam as suas próprias condições. Né? Então, o capital cria as suas próprias condições de reprodução, dizia o Marx. E as condições gerais de produção que permitem isso. Então, as empresas de plataforma, por exemplo, as que trabalham com a entrega de mercadorias, têm criado diversos galpões logísticos próximo dos grandes centros urbanos, geralmente na margem das rodovias, para justamente aproveitar essa fluidez territorial, né? E o galpão logístico é uma condição geral de produção,
para que essa mercadoria, em 2 dias, chegue à nossa casa na velocidade de consumo que a gente quer que tenha. Portanto, elas são fundamentais, né? Então, tanto pressuposto como resultado. E essas condições gerais de produção, a gente acabou de ver o mapa, né, mostrando aí as 50 maiores cidades que têm empresas de alta tecnologia, elas não estão bem distribuídas, elas não ocorrem da mesma forma em todos os lugares. Pelo contrário, elas são extremamente desiguais. Então, as condições gerais de produção na Amazônia são muito diferenciadas, inclusive tornam essa região com uma série de particularidades no Brasil, em relação a São Paulo, o fato de São Paulo ser uma cidade hoje considerada de concentração de alta tecnologia. Portanto, o território importa. E importa na sua história, no que construiu, né, nas condições gerais de produção que foram herdadas de ciclos de expansão do capital anteriores, e importa para pensar a posição dessas cidades e desses territórios nessa economia de plataformas, pensando aí este mundo futuro. Tá? E, por fim, as saídas, né? Quais são as possibilidades, né, de pensar esse capitalismo de plataformas diferenciados, né? Essa fotografia que vocês estão vendo é de uma das manifestações que nós tivemos recentemente no Brasil, de paro, né, então de paralisação da entrega de comida por aplicativo, serviço esse que foi essencial na pandemia para todos nós, né? E que a gente sabe que, para quem pôde parar, né, em casa, fazer isolamento físico, fomos muito atendidos por esses trabalhadores, né? A maior parte deles não pôde parar na pandemia, né? Ficou completamente exposto, né, à doença, às condições aí, que no Brasil especialmente, não vou nem chegar a falar disso, porque viraria uma fala específica, né, foram das mais complicadas possíveis. E aí esses trabalhadores, eles têm se manifestado, eles têm buscado, né, apoio, seja em movimento social, seja em ativismos urbanos, ou seja a partir do apoio do Estado. Tá? Sei que aqui na Argentina também teve uma grande mobilização, se não me engano, em junho do ano passado, né, dos entregadores de aplicativos também, buscando uma regulamentação, buscando algum tipo de reconhecimento, né, da sua forma de trabalho. Né. Quais saídas estão sendo apresentadas? Né? O que pelo menos recentemente, né, e no Brasil, eu tenho que dizer assim, muito recentemente, porque só com a mudança política das eleições de outubro passado, que tem algum debate sobre regulação, né, ou sobre melhoria nas condições de vida, porque com o governo anterior viraríamos todos trabalhadores precarizados em grande escala. Né? Mas como pensar, então, essa regulação, essa participação do Estado? Né? É necessário impor limites a essas empresas plataformas? Algumas cidades mundiais têm feito isso. Berlim, por exemplo, proibiu o Airbnb, justamente porque o Airbnb estava interferindo diretamente no mercado de aluguéis. Outras cidades mundiais, Paris, Dublin, ainda não proibiu, mas está regulando. Está criando formas de regulação. Será que isso funcionaria na América Latina? Né? A saída é essa regulação. No Brasil, hoje, esse debate é um debate que está crescendo, né, sobre a regulação. E o mais impressionante do debate, no caso brasileiro hoje, né, pelo menos isso é muito recente, tem que esperar para ver quais são os rumos, né, que esse debate vai tomar, mas é que o movimento de desconfiança do papel do Estado na regulação dessas empresas inicia na própria massa de trabalhadores. Hoje, os próprios os trabalhadores no Brasil, especialmente, não sei como é que é na Argentina, temem que o Estado regule e que essas empresas abandonem o país e que, portanto, a situação do mercado de trabalho e de precarização se intensifique. Né? É curioso, porque até um ano atrás eles estavam na rua buscando, né, e se manifestando pela regularização. A hora que vem as primeiras propostas a esse movimento, né, que obviamente não acontece sem conflito, né, não é homogêneo, obviamente isso muda muito, né, conforme a posição desses próprios trabalhadores, mas que tem trazido questões novas para a gente pensar o papel da regulação e do Estado. Né.
Uma saída que tem sido destacada muito pela economia, né, especialmente uma economia contrária à economia ortodoxa, e que tem, acho que na figura da Mariana Mazzucato, um grande destaque, né, um grande nome, uma grande fala importante na economia, é o que ela trabalha de Estado empreendedor, de que o Estado, sim, tem que regular, ao mesmo tempo que tem que trazer para ele, né, não só a regulação, mas o próprio desenvolvimento de atividades ligadas às tecnologias e às plataformas, né. E aí, numa rápida pesquisa, no caso brasileiro, nós temos vários exemplos disso, né. Então, na cidade que eu moro, no Rio de Janeiro, nós temos um aplicativo de táxi, que é o Táxi Rio, que, de alguma forma, rivaliza com a Uber, né, guardadas as devidas proporções, obviamente, de uma realidade local, né. Nós também temos, hoje, a Prefeitura de São Paulo também tem um aplicativo específico para entrega de comidas, né, e tem se intensificado essas iniciativas locais de criação de plataformas, né, de oferecimento a esses trabalhadores uma alternativa. Em São Paulo, os próprios entregadores criaram um aplicativo próprio, que chama APP Revolucionário, muito interessante o nome, inclusive, que é de entrega de comida, em que, obviamente, parte significativa, né, do preço pago pela entrega fica com o trabalhador e não com a plataforma, que é a ideia da extração aí do mais valor, né? Nesse caso, teria a produção de mais valor, porque, de fato, o trabalhador ficaria com parte significativa dessa intermediação. Mas são saídas pequenas, são saídas locais, né? Vão muito no sentido do que tem sido discutido de comuns urbanos, que a gente tem uma série de pesquisadores que têm trabalhado com isso, né? O geógrafo João Ferrão, em Portugal, tem destacado nos seus textos as inovações sociais, emancipatórias, que tem surgido em Portugal, especialmente em Lisboa, e que, de alguma forma, partem de perspectivas emancipatórias, né, e solidárias. Outro geógrafo espanhol, né, de Barcelona, o professor Oriol, também tem trabalhado muito com as inovações radicais, né, com as inovações radicais emancipatórias, não inovações radicais do ponto de vista do capital, né, mas radicais de transformadoras, e mostrado, né, como as comunidades têm se mobilizado através dessas plataformas para promover uma transformação significativa, né. Enfim, acho que esses movimentos eles têm surgido recentemente. A gente precisa acompanhar para saber qual é o grau, né, de granularidade, quer dizer, de impacto mesmo no território que essas iniciativas têm, mas me parecem que elas são interessantes para pensar especialmente o território, né, especialmente esse poder, né. E para finalizar, né, lembrando como já disse Milton Santos, né, a unicidade técnica e a convergência de momentos a gente já tem, é um dado da realidade, né. Cabe nos perguntar, né, e elaborar uma saída solidária e emancipatória a partir desse conhecimento acumulado, a partir dessas plataformas, que possa fazer frente a essa lógica aparente da plataformização, que me parece que precariza e que torna ainda mais significativo esses processos de centralização do capital. E aí, como pergunta final, para a gente discutir, né, nas mesas da tarde, né, fico pensando, esses aspectos de uma saída emancipatória, solidária, como que isso aparece nos modelos territoriais? Como que na Argentina, de alguma forma, isso tem aparecido no planejamento territorial, né, na forma como as cidades são pensadas, e como que o Estado tem partido desses dados para pensar processos de planificação? Eu diria que no Brasil, zero. Até porque estamos saindo de 4 anos desastrosos. Obviamente, no passado, uma contribuição muito significativa, né? Estatuto da Cidade, todas as questões que podemos falar aqui de um período anterior, mas que nos últimos 4 anos, um esvaziamento quase que por completo e um país inteiro a reconstruir, né, em termos de políticas públicas e de participação da sociedade nos aspectos mais decisórios, né. Mas como pensar, então, nessa reconstrução e como que isso a gente pode discutir a partir de uma realidade diferente, que é a realidade argentina. Por fim, muito obrigada pela atenção, agradeço muito o convite, a participação, fico à disposição para a gente poder dialogar depois. Obrigada.
Bueno, Regina, muchas gracias. Yo creo que ha sido una excelente síntesis iluminadora sobre el tema en general y particularmente esa forma de presentar la importancia que el territorio recuperar este concepto de condiciones generales de la producción como algo que define la importancia o redefine o recoloca la importancia del territorio en esta nueva etapa del capitalismo, en nuestra nueva forma de acumulación. Y la esperanza que producen algunas iniciativas que pueden partir de la sociedad civil, de los movimientos sociales y del Estado, que en esta etapa parece que necesita ser un poco más traccionado por los movimientos sociales de la sociedad civil para reaccionar frente a estas nuevas tendencias. Como sea, la esperanza está colocada ahí. Aquí hay también varios aplicativos, varias aplicaciones que tienen que ver, sobre todo tienen que ver con la salud, con la documentación, generados por el Estado, particularmente por el Estado Nacional. Pero bueno, yo creo que el Estado va a tener que ir mucho más allá. Y como en aquellos tiempos en que el Estado, en países como la Argentina o como México, Brasil, tenía la vanguardia y de alguna forma el monopolio, o era un gran oligopolista en temas como la producción de hierro, de acero, de petróleo, de gas, de cemento, etc. Me parece que el Estado va a tener que cumplir un poco ese papel más central en la redefinición de estas condiciones generales de la producción que siempre son producidas, ¿verdad? Es decir, son mutantes también. Si bien hay esto que Milton llamaba las rugosidades, aquello que queda como herencia, son permanentemente reconstruidas estas condiciones, ¿no? En fin, bueno, pero no quiero hablar mucho, quiero pasar el micrófono a los demás compañeros que están aquí. Tenemos unos minutos para preguntas referidas a esta conferencia de Regina y después vamos a continuar con los paneles. Bueno, aquí tenemos un micrófono más. Bueno, quien quiere abrir un poco el fuego de la discusión. Bueno, ante todo, gracias Regina por todo lo que nos has propuesto para pensar. Voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con las salidas que planteaste interrogantes. Me gustaría saber cómo ves en Brasil esta discusión dentro del Estado. Es decir, qué ámbitos o qué agencias gubernamentales del Estado, y me interesa particularmente porque Brasil, al igual que Argentina, es un país federal, lo que hace más complejo pensar esas salidas, si es en el nivel nacional o en el nivel estadual o municipal, ¿en qué ámbitos se están pensando estas cuestiones? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? ¿Para sumar? No, es más que una pregunta, es una reflexión para alguien que viene estudiando sobre todo las grandes, digamos, las 5 grandes y las startups. La actual crisis, o sea, la caída del Silicon Bank, más el Credit Suisse, lo que está mostrando justamente es esta asociación que vos pusiste en términos de finanzas
innovación. Y no es menor, me da la impresión, es decir, nadie a ciencia cierta puede decir si esto es un 2008 o no es un 2008, pero sí lo que está mostrando es esa fuerte imbricación que tienen estas empresas y que en realidad a mí me parece que vamos a un camino de mayor centralización, es decir, no es que va a haber o sea, me parece que esto que se hablaba, sobre todo en función de las startups pequeñas, digamos, funcionales, es decir, me da la impresión que va a haber como otra vampirización. No sé qué opinas vos. Andrea. Que ya que lo tengo cerca, le digo el micrófono. Agrego algo. Yo me quedé pensando con esto que planteaste de que se discute, digamos, si estas empresas crean valor o extraen valor. La verdad me quedé como sorprendida con eso, ¿no? ¿Cómo se medirá ese argumento, ¿no? Porque no produce valor lo que es la innovación, el conocimiento aplicado al desarrollo de tecnología, de resolución de problemas. No sé en términos de qué está medido ese valor. Obviamente que extraen excedente, bueno, la geografía del excedente ya Joao Eugeni Sánchez hablaba de eso me parece que está fuera de discusión, pero me quedo un poco sorprendida de pensar cómo estarían midiendo el valor, ¿no? El concepto, la categoría de valor para considerar que no producen valor. Eso. Hola. Quería preguntarte, ¿por qué pensás por ahí que los estados están tan atrás en la regulación, digamos, de estas plataformas? Digo, la tecnología avanza, pero las legislaciones van como atrás. Lo digo por el tema de los derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Una persona que reparte pizza con una moto, tiene un accidente y el jefe es un algoritmo que no se hace cargo, digamos, ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo por ahí no lo regula, no está cubierto por nada. En la Unión Europea sí están como un poco adelante, digamos, están combatiendo ciertos monopolios como el de WhatsApp y todas esas cuestiones, digamos. Y cada tanto hay... Por ahí los usuarios se rebelan un poco. No hace mucho WhatsApp quería hacer una modificación y ese día Telegram se llenó de 60 millones de nuevos usuarios, digamos, ¿no? Y pasó más recientemente con Twitter, que lo compró Elon Musk, y hubo un éxodo masivo, una plataforma libre que es Mastodon, que es una plataforma descentralizada. Ya la he usado, es muy buena. Pero quería preguntarte por eso, por los estados, ¿no? ¿Por qué están tan atrás en la regulación de eso? Me llama la atención ¿por qué no toman esa agenda? Bueno, gracias. Vamos a pasar a las respuestas. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, Iliana, Silvia y Andrea. Iliana, Silvia y Andrea. Bom, primeiro, obrigada pelas perguntas. Todas elas, sem dúvida, têm a ver com aspectos que eu citei, mas que a gente não tem tanto tempo assim de aprofundar. Prometo que eu não vou falar mais meia hora, tá? Vou falar rapidamente. Mas obrigada pela possibilidade de diálogo. Bom, em relação à primeira pergunta, Eliana, como que vê, né, o Estado, como que no Brasil isso acontece na discussão dentro do Estado? Bom, teria que fazer duas temporalidades diferentes para responder. Por que duas temporalidades diferentes? Porque passamos um hiato de que o Estado, nos últimos 4 anos, foi praticamente sem participação política e muito menos em relação às propostas de crescimento econômico ou de desenvolvimento. Mas antes, nos 2 governos Lula e no primeiro governo Dilma, né, o segundo praticamente não existiu, né,
nós tivemos, sim, um avanço significativo em termos de política de ciência e tecnologia. Primeiro, né, foi criado um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que a gente chama no Brasil. Tá? Esse ministério passou a produzir políticas públicas cíclicas a cada 4 anos, que cada uma tem um nome, mas elas são estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Então, de realmente estabelecer metas e estabelecer formas de crescimento das atividades da política científica e da política tecnológica. Tá? Desse rol de políticas, tivemos 3, né, um de cada governo Lula e um do primeiro governo Dilma. Dessas 3 políticas, nós tivemos alguns avanços importantes em termos de política científica e tecnológica. Uma que eu cito, que eu gosto sempre de citar, porque ela tem uma questão territorial muito importante, que é o que nós no Brasil chamamos de cota territorial. O governo não chama assim, tá? Na política pública não era assim que aparecia, mas nós chamávamos dessa forma, que é a definição, por essas estratégias, de que todo o investimento público em ciência, tecnologia e inovação deveria ser aplicado pelo menos 30% nas regiões menos desenvolvidas do país. Né? Sabemos que o Brasil é um país continental, de desigualdades regionais muito significativas, né? E que, sem ciência, tecnologia e inovação, esse abismo que existe no Brasil, né, entre a região mais ao sul e a região mais ao norte, ele não vai ser resolvido. E uma das políticas muito fortes dentro dessas estratégias nacionais de ciência e tecnologia era justamente obrigar que nos editais públicos, seja de financiamento de pesquisa, seja de investimentos de empresa em tecnologia, né, então o financiamento público a essas atividades, do resultado, pelo menos 30% tinham que ser de empresas de tecnologia da região Nordeste, da região Norte e do Centro-Oeste. Pode parecer pouco, 30%, mas se a gente pega os balanços dos anos anteriores, era muito menos do que isso. A região Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, sempre concentraram muito fortemente esse investimento público em pesquisa, em ciência e tecnologia. Então, isso deu uma nova possibilidade de crescimento econômico e de desenvolvimento. A chegada das universidades em cidades médias e pequenas da região Nordeste, a chegada de centros de pesquisa, o desenvolvimento de atividades inovadoras ou de alta tecnologia por empresas localizadas na região Nordeste, por exemplo, que impulsionou cidades nordestinas, como Recife, como Salvador e como Fortaleza. Então, esse é um aspecto do passado, depois dos últimos 4 anos, completamente abandonados. Né? Isso não existiu. E queria citar agora uma nova iniciativa que eu tenho tentado acompanhar de alguma forma e que eu acho que atende um pouco esse questionamento de como é que o Estado se insere nessa discussão, que é a recente criação de um ministério chamado Ministério de Inovação e Gestão Pública, ou seja, buscando associar, né, a participação do Estado e as políticas públicas com processos inovadores. Então, é um ministério novo, tem 2 meses, 2 meses e meio, né, ainda não posso dizer quais são as grandes realizações dele, porque acabou de ser formado, mas que tem composto esse ministério, de fato, cientistas e pesquisadores que têm trabalhado fortemente com o debate sobre inovação na gestão pública, a participação do Estado nessa questão. E quero acreditar que daqui a 6 meses, 8 meses, a gente possa dizer algum resultado significativo, né, ou positivo desse novo ministério. Tá? É um dos novos ministérios do governo brasileiro pós o retorno, né, do Lula. Então, a acompanhar como é que vai ser essa discussão. Tá? Em relação à pergunta da Silvia, né, das 5 Big Techs, né, então, essas 5 Big Techs, elas têm uma centralização de um grau que é impressionante. Né? Tanto a participação delas no capital de outras empresas, né, como a própria participação delas nas finanças, no mercado financeiro, é muito significativo. E essa recente queda do banco, do Vale do Silício, né, e todo o efeito dominó, que a gente está acompanhando agora. Né? Ontem eu estava lendo ainda as últimas notícias para saber o que vai acontecer em relação a essa nova crise, me parece, né, do mercado financeiro.
E é uma crise que, obviamente, ela não tem nada de exceção, né, e nem de raridade, porque são processos de acumulação de capital que não tem uma base territorial, que não tem um lastro territorial, né? É capital versus capital, né? Então é uma autonomização. Eu gosto muito da frase do Marx, porque eu acho melhor do que capitalização, porque isso é a autonomia do capital de se reproduzir diretamente, né? E obviamente isso não é possível ter uma sustentação por largos anos, né? A gente deveria ter aprendido alguma coisa com 2008, mas parece que não, né? Parece que estamos aí vivendo um novo processo. E a expressão que você usou de vampirização, acho que é a que melhor define essa perspectiva dessa gigantesca centralização do capital. Ainda que a gente queira pensar em saídas emancipatórias, em saídas solidárias, né? Recuperando aqui muito do que no Brasil, por exemplo, o economista, o Paul Singer, discutiu sobre economia solidária, né? Que tem sido recuperado, aliás, muito bem recuperado por esse debate de inovação social. Nem de perto, né, é possível, pelo menos pensar no contexto que a gente está hoje, fazer frente a esses processos de centralização do capital, né? Mesmo as iniciativas bancárias. No Brasil, não sei como é que é na Argentina, mas no Brasil, alguns municípios têm bancos comunitários. A gente tem um município muito próximo ao Rio de Janeiro, que é o município de Maricá, que é um município que tem uma política de economia solidária muito interessante, muito interessante. Um dos aspectos que esse município tem é um banco comunitário, que produz moeda, que circula, obviamente, né, apenas no mercado local, né, mas que tem uma possibilidade, né, de crescimento das iniciativas locais, de comércios locais, e de barrar, de certa forma, a chegada de grandes empresas que praticamente, né, destroem o comércio local, destroem ali uma produção localizada. Então, isso existe, essas iniciativas existem, mas elas são, obviamente, bastante unitárias, né? Tem uma importância nas localidades, nas regiões que elas se inserem, mas muito difícil a gente pensar hoje ainda, pelo menos, qualquer tipo de contraposição a essas 5 big techs, essas 5 grandes empresas, que certamente, apesar da crise que parece que está se aproximando, elas permanecerão. Essas 5 big techs, se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, antes do anúncio da crise dos bancos, uns 2 ou 3 meses atrás, nós vamos encontrar diversas reportagens anunciando um número significativo de demissões dessas empresas. Tanto a Facebook como a Amazon, né, se voltar aí 2, 3 meses, dezembro, janeiro, é que as notícias acontecem tão rapidamente, né, que a gente acaba não conseguindo acompanhar. Mas a gente vai identificar ali já um embriãozinho dessa crise que a gente está vendo agora dos bancos, que é a diminuição dos empregos. Significa que as empresas estão em crise? Não, claro que não, né? Obviamente que elas não significa que elas vão ser impactadas por essa crise, né? Mas, pelo contrário, o capital sempre encontra outras formas de reprodução, inclusive, né, precarizando cada vez mais as relações de trabalho, né? Uma das formas encontradas, obviamente. E aí essa crise, acho que ela já vem anteriormente, né? Desses primeiros anúncios aí de desemprego e de aumento de demissões dessas grandes empresas. Tá? Não sei se consegui responder, Silvia. Andréia, em relação ao valor, né? Esse é um debate também do momento, né? Um debate quente, inclusive, entre os economistas, né? Se essas empresas criam valor ou se elas extraem valor, né? Então, qual é a perspectiva do André Gors, que acho que é um dos grandes nomes hoje, né, que está discutindo isso e que está na perspectiva de que essas empresas são vampiras, para usar a expressão que a Silvia acabou de dizer. Elas não extraem valor porque elas não criam nada. Elas são intermediárias da criação. Então, vamos pegar um exemplo prático. A Uber, né? A Uber, quem faz o trabalho é o motorista, com o carro dele, com o combustível dele, com as horas de trabalho que ele dedica à atividade, né? Com o cansaço, com as questões de saúde mental dele, e a empresa não se responsabiliza por nada disso. O que ela faz é intermediar a nossa chamada do aplicativo com o motorista que está do outro lado, que vai atender esse serviço.
ela não cria valor, mas ela extrai valor de outras empresas. Então, claro, o conhecimento que a Uber tem hoje para desenvolver o software que nos permite, aqui de Buenos Aires, chamar um Uber para poder fazer um deslocamento qualquer, obviamente esse conhecimento acumulado ali já produziu valor, mas foi cooptado, foi vampirizado por essas empresas. Elas não estão criando nada, elas só fazem uma intermediação de processos anteriores e, claro, de valor criado pelo trabalhador que está hoje realizando efetivamente o trabalho. A mesma coisa são os entregadores de comida. Claro que tem valor no processo, né? Você tem ali um tempo gasto, você tem um processo de acumulação de capital, mas não que a empresa produza, ela captura. Talvez uma forma mais fácil de entender. Antes, quando a gente pedia pizza da nossa casa ao restaurante diretamente, e quem entregava a pizza era o próprio entregador da pizzaria, né? Porque isso é muito antigo, convenhamos, né? Nada de novo entregar comida das nossas casas, né? Isso existia há muito tempo, né? Não tem nada de muita novidade. O entregador de pizza, ele era trabalhador da pizzaria. Então, a pizzaria tinha essa atividade remunerada, né, enquanto um trabalhador que entregava pizza em casa, da sua casa. Esse trabalho, raríssimas exceções, não existe mais. Poucas empresas aqui que mantêm alguma frota específica. Ela é intermediada pela plataforma. Eu não sei qual é aqui da Argentina, mas no Brasil a maior é o iFood. Não sei se aqui tem. Ou Uber Eats. Uber Eats eu sei que tem, que eu vi na cidade... Buenos Aires. Aqui qual é a mais importante? A Rappi. É interessante, a Rappi saiu do Brasil. Ela entrou no Brasil, ficou uns 6, 7 anos. Não sabemos muito bem, aliás, um caso a ser estudado, inclusive. Não se adaptou ao mercado brasileiro e foi embora. Não está mais atuando. E a iFood, que é uma outra empresa, né, é muito atuante hoje. E aí essa empresa, essa iFood, ou a Rappi, aqui no caso de vocês, ou a Uber Eats, ela vai intermediar a produção, mas ela não produziu a pizza, ela não realizou o trabalho, ela não elaborou o processo, né, de fabricação da pizza, ela vai entregar na sua casa. Ela vai extrair uma parte desse valor produzido por uma outra empresa. Então, tem produção de valor? Claro que tem. A fabricação do produto em si. Mas não pela empresa de plataforma, porque ela está só intermediando. É um pouco o debate que o André Gors faz, pelo menos, né, sobre a extração de valor. A ideia. Sim, sim. Não sei se entende. Depois, tá. Tá bem. Ok, perfeito. E por fim, para o Fernando, né? Ele perguntou por que o Estado está sempre atrás? O Estado sempre esteve correndo atrás, né? Ou pelo menos tentando, né? No caso brasileiro, nem isso nos últimos 4 anos, mas sempre tentou de alguma forma, né? Bom, acho que a única explicação que eu teria para te dar, Fernando, é os processos de neoliberalização. Então, as ondas de neoliberalização, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de que não existe um neoliberalismo como um pacote fechado, né? Então, ondas de neoliberalização que têm tornado cada vez mais esse capital quase que autônomo, né, e com pouca regulação do Estado. É nesse sentido que a Mariana Mazzucato, trazia a perspectiva dela, defende a ideia de um Estado empreendedor. Quer dizer, não é um Estado que vai empreender por algum aspecto ligado a qualquer tipo de compreensão de que ele precisa intermediar esse processo, ou que ele precisa regular, ou porque ele quer transformar isso. Na perspectiva da Mariana Mazzucato, né, o Estado empreendedor é necessário para ser mais um concorrente do capital privado, né, de fazer parte desse processo também, né, não de disrupção, nem de transformação significativa, nada disso, né, a perspectiva dela não é essa, mas sim do Estado também se colocar presente nessas relações, né, e ser mais um desses atores sociais importantes do capitalismo de plataforma, né? Mas eu acho que ele não toma a agenda disso muito, entendo eu, por essas ondas de neoliberalizações que nós da América Latina vivemos desde os anos 90 muito fortemente, né? Em vários processos, em várias ressignificações que isso tem se transformado. E que em outros países, especialmente os países centrais, né, os países ricos,
essa participação ela é maior. Né? Então, o Estado se faz, sim, um pouco mais presente. Né? Obviamente, isso, você usou a expressão que eu ia usar com o dedo. Muito pequeno frente ao papel dessas grandes big techs, obviamente. Mas, de alguma forma, ela está ali regulando o que pode, o que não pode, tentando, pelo menos, colocar a participação dela regulando as relações de trabalho, coisa que na América Latina a gente não tem visto em praticamente nenhum país. Tá bom? Gente, obrigado novamente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Muito obrigado, Regina. Realmente uma grande contribución a sua. Bueno, vamos a seguir ahora con un pequeño break muy chiquito porque nos corre el tiempo y no queremos que nadie se nos escape para estas discusiones que vienen ahora en los dos próximos paneles. Así que un break de 15 minutos y continuamos con el panel primero.